Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, é muito lamentável que algumas igrejas, universalmente conhecidas, mundialmente conhecidas, elas digam que as lutas e as dificuldades dos crentes são fruto da infidelidade do cristão. É muito triste que algumas igrejas falem das dificuldades, das lutas, das provações, como alguma coisa ruim, como algo pessimista. E a palavra de Deus sempre nos alertou sobre pessoas deste tipo. A palavra de Deus diz que surgirão no meio da igreja falsos profetas, que dissimuladamente introduzirão heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano Senhor. Olha, a palavra de Deus, há 2000 anos atrás, já nos advertia sobre isso. E a palavra de Deus também diz que muitos seguirão as práticas desses falsos profetas, e que esses falsos profetas, com palavras fictícias, ou seja, com palavras bonitas, com palavras atraentes, enganarão a muitos, dizendo que é só você vir à igreja, que você terá prosperidade financeira, que você terá prosperidade na saúde física, que você não passará por problemas. Só você vir à igreja, você depositar o seu dízimo, você ser fiel ao Senhor. Mas a palavra de Deus não fala das dificuldades desta maneira. A palavra de Deus, ela nos adverte que o crente, ele é feliz por passar por provações. O problema é que nós, quando enfrentamos dias difíceis, quando enfrentamos dificuldades e provações, somos tentados a pensar de uma forma diferente. E seduzidos por esses falsos mestres, nós passamos a pensar das provações coisas que Deus nunca disse que nós deveríamos pensar. É muito difícil, porque o nosso coração, ele é inclinado a pensar que nós merecemos estar sempre bem. Nós merecemos tudo que é bom, tudo que é maravilhoso. E se uma unha encravou, Deus é mau, Deus é ruim. É complicado. Por isso, irmãos, ainda dando continuidade aqui nessa exposição e falando sobre as provações que Tiago diz aqui no capítulo 1, eu quero trabalhar com os irmãos nesta manhã sobre o seguinte tema: o que pensar nas provações? O que nós devemos pensar nas provações? O que Deus quer que você
pense, quando as provações vierem, quando as dificuldades vierem, o que Deus quer que você pense sobre isso? E, em primeiro lugar, nós veremos que você precisa pensar na coroa da vida. O que pensar nas provações, pensa na coroa da vida. É o que diz o verso 12. O que pensar nas provações? Pensa na coroa da vida. E Tiago começa dizendo: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Observem que Tiago ele está enfatizando aqui as provações, que nos mostra que de fato os crentes daquele tempo estavam passando por dias difíceis, por dificuldades, por empecilhos. E é interessante, irmãos, que Tiago, em toda a sua carta, ele tem uma literatura hebraica clara. Se um judeu ler a carta de Tiago, ele não tem do que acusar, não tem nada que contrarie o pensamento judaico. E essa é a intenção de Tiago mesmo. E aqui está mais uma das provas que Tiago, o irmão de Jesus, escreveu essa carta. Porque ele, sendo líder da igreja em Jerusalém, ele escreve de uma maneira hebraica que os leitores judeus não teriam nada do que dizer sobre essa carta. E essa expressão aqui, bem-aventurado, um bom judeu, um judeu crente, ele usaria essa expressão, por causa do seu uso no Antigo Testamento. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E entre outros textos no Antigo Testamento que diz sobre ser bem-aventurado ou ser feliz de verdade, segundo Deus quer que nós sejamos. Então, ele diz que feliz de verdade é aquele que suporta com perseverança a provação. Olha, ele está retomando o que ele já disse lá no verso 4, quando eu expus aos irmãos, que a pessoa é feliz de verdade quando ela passa a provação com perseverança, ou seja, ela não deixa de agir só porque as dificuldades chegaram. E aqui já é um ponto muito interessante que nós devemos refletir. Ele não diz aqui que feliz é a pessoa que é rica, que tem prosperidade financeira, que tem saúde. Não. Ele não diz que é uma pessoa que é feliz a pessoa que tem um status bom, que tem um score bom. Não. Ele diz que feliz de verdade, bem-aventurado, é isso que essa palavra significa. Feliz de verdade são as pessoas que passam com perseverança as provações. Só aqui nesse verso nós já destruímos metade de muitas igrejas que pregam sobre a prosperidade financeira como um resultado da fidelidade a Deus. A felicidade como um resultado de bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida. Não que isso seja mentira, isso é verdade, mas uma verdade enfatizada demais, excluindo outras verdades, acabam sendo ruins para nós como crentes. Então ele diz que feliz de verdade é a pessoa que suporta com perseverança as provações. Às vezes nós, quando falamos sobre provações, não fica claro a nós, né? O que é provação? Será que o que eu tenho passado realmente é uma provação? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, irmãos. Provação, em poucas palavras, é Deus testar a fé do crente para saber se esta é autêntica, tá? Por exemplo, nós sempre fazemos isso. Quando nós pegamos uma taça de cristal e nós queremos testar para ver se ela realmente é cristal, a gente faz o quê? A gente dá um leve toque nela e ela soa assim um som característico de uma taça de cristal mesmo. A gente está testando. E assim com diversas coisas. A gente pega uma roupa de marca, a gente pega uma comida boa, a gente testa, a gente prova essas coisas. E a fé do crente também precisa passar por esse teste.
A palavra de Deus, ela usa a analogia do ouro, que o ouro, quando você pega ele bruto, ele vem cheio de impurezas, e é necessário que o ourives aqueça aquele ouro, para que as impurezas, ela evapore, ou ela fique grudada ali na parte superior do ouro, ele consiga remover, para que você veja que realmente tem um ouro ali. É exatamente assim, quando as provações chegam, Deus coloca dificuldades, para que nós aprendamos a confiar e a descansar nele. Às vezes, no meio dessas dificuldades, algumas impurezas saem do nosso coração, e Deus trabalha em nós isso. Mas, o que realmente é aprovação na prática? Será que o que eu tenho passado, será que aquilo que você tem enfrentado é uma aprovação? Aprovação, irmãos, elas podem vir de várias maneiras, tá? Pode ser a perda de um ente querido, que é uma coisa muito difícil, causa uma dor emocional intensa, uma tristeza, é difícil de lidar com isso às vezes. A aprovação, ela pode vir por meio de doenças graves, ou dificuldades financeiras, pode vir também por meio de conflitos familiares. As provações podem vir por meio de pressões, mudança de ambiente, pode ser na faculdade, pode ser por um lugar novo que você se mudou, pode ser por falta de trabalho, de emprego. Deus, ele trabalha em nós, ele pode pôr em nossa vida diversas dificuldades que podem se caracterizar como provações. Em outras palavras, toda dificuldade, todo o empecilho que nós enfrentamos e toda a tristeza que às vezes nós nos deparamos nessa vida, Deus usa como meio de provação para que nós aprendamos a confiar nele. Eu não sei quais são as provações que os irmãos têm enfrentado. Alguns até eu já sei, porque eu convivo, mas o fato é que o crente verdadeiro, ele vai passar por provações. Isso é inevitável. O crente, ele precisa que a sua fé seja aprovada. Ele precisa que em meio às dificuldades, ele respire fundo, ele dobre os joelhos e fale: Deus, está em tuas mãos. Diante disso, irmãos, quando nós nos deparamos com a aprovação, o nosso coração, por vezes, ele é tentado a desviar essa confiança em Deus. Isso é verdade. Às vezes a gente fala assim: poxa vida, Deus, por que comigo? Por que com nossa família? Por que esse problema específico aconteceu comigo, Senhor? E nessa hora, nós devemos ser perseverantes, lembrando da coroa da vida. É isso que Tiago diz aqui. Porque aqueles que suportam com perseverança, uma vez aprovados, receberão a coroa da vida. Ou seja, em outras palavras, a aprovação veio, a dificuldade veio, pense na coroa da vida. Mas o que é coroa da vida? O que Tiago quer dizer aqui com coroa da vida? Qual que é a minha motivação? Qual que é a minha alegria quando vier as provações? A coroa da vida. Mas o que significa a coroa da vida? Ela tem dois aspectos, essa coroa da vida aqui, tá? E os irmãos devem pensar. Primeiro, coroa da vida aqui aponta para algo maior. Os irmãos sabem que era comum entre os gregos as Olimpíadas e a disputa para ver quem era o melhor. E depois que uma pessoa ganhava alguma prova, ela recebia uma coroa, né, de louros, e ela era ali, por um breve momento, exaltada pelos outros.
Mas essa coroa da vida aqui é diferente. Ela aponta para algo maior. Ela aponta para a nossa salvação em Cristo Jesus. Ela aponta para o nosso deleite em Deus, para o nosso descanso em Deus. Ou seja, nós passamos firmes, nós passamos com perseverança as provações, olhando para a salvação. Que um dia Jesus vai voltar e a nossa cruz que nós carregamos hoje, Deus transformará em glória, em uma coroa da salvação. Uma coroa para que nós exaltemos nele e descansemos nele. É lógico, irmãos, que essa coroa da vida aqui, que aponta para a salvação, não depende de nós sermos aprovados por Deus. Na verdade, essa coroa aqui, ela só evidencia aquilo que Deus fez por nós, como eu já disse no último sermão. Ninguém aqui é provado e depois que foi aprovado, recebe a salvação. Não, a aprovação em meio às provações só é um resultado daquilo que Jesus fez por nós. A palavra de Deus diz que Jesus foi tentado, foi provado em tudo, porém sem pecado. E isso fica mais evidente, irmãos, quando nós olhamos no final do verso 12, que diz assim, que a coroa da vida foi prometida, a qual o Senhor prometeu aos que os amam. Ou seja, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Essa coroa aqui não é dos nossos esforços, dos nossos méritos, não. Mas é um resultado do amor que Deus tem por nós e automaticamente nós refletimos esse amor em obediência. Então, nós não devemos ficar preocupados se em meio às provações nós tropeçamos, nós erramos, mas nós devemos ser perseverantes, ou seja, se nós erramos, nós levantamos, batemos a poeira, pedimos perdão e seguimos em frente. Senhor, eu errei, eu pequei, mas eu levanto, peço perdão, falo, vou seguir em frente. Isso é perseverança. Eu pequei, mas Deus me ama. Jesus morreu em meu lugar, e por isso eu vou continuar firme. Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. É uma marca do crente. O crente verdadeiro, ele não fica preso ao seu orgulho. O crente verdadeiro, ele não fica preso ao seu próprio desempenho. Se ele erra, ele pede perdão. Ele recomeça. Então, essa coroa, ela aponta primeiramente a salvação no último dia. A perseverança de todos os crentes que seguirão firmes e cumprirão aquilo que Jesus disse. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas também, irmãos, essa coroa da vida aqui aponta para agora. Porque em diversas vezes nós somos provados por Deus com várias situações. Às vezes é alguma doença que veio e você passou firme pelaquela doença e foi curado por Deus, Deus abençoou os tratamentos e você passou firme aquela provação, confiando em Deus, exaltando a Deus, pregando o evangelho em meio à dificuldade. E depois que você passa por aquela doença, Deus, ele te recompensa, seja com saúde, seja com paz. E coroa da vida aqui se refere a um prazer na vida depois de ter passado por uma provação. É semelhante a um prazer que nós temos quando praticamos algum exercício físico, depois nós vemos, nossa, olha que bom, eu tô saudável, eu estou firme, eu trabalhei melhor um certo músculo. Essa recompensa, mas agora observe, quando você olha para o prazer da vida, quando você passa por dificuldades, quando você vence as provações, a palavra de Deus diz que Ele nos dá a coroa da vida, ou seja, Ele nos recompensa. É por isso que Jó, irmãos, depois de ter sido provado por Deus, e ter passado, e ter sido aprovado, Deus recompensou a Jó 10 vezes mais.
E é verdade que se nós passamos pelas provações aqui firmes e crentes em Deus, Deus nos recompensa. Como Ele recompensa? Aí é particular de cada um. Mas o que eu garanto é que Deus, Ele nos dá prazer na vida. Ele nos dá deleite. Quantos irmãos que já passaram por dificuldades e por terem passado firmes, louvando e glorificando a Deus, olham para trás dizendo, Deus é bom. Eu tenho até prazer de continuar firme aqui, porque eu passei firme as provações antigas, as provações que vieram. Então é algo prazeroso, isso é a coroa da vida, mas é o resultado que o Senhor dá a nós pelo seu amor. E esse é o padrão nas Escrituras, irmãos, tá? Sempre vem humilhação, provação e depois exaltação. Qual é o maior exemplo disso? Jesus Cristo. Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que Ele foi humilhado, Ele foi provado, foi morto, mas depois foi exaltado sobre todos os poderes. E assim é conosco, irmãos. Deus nos submete a algumas provações, mas Ele nos promete a coroa da vida, o prazer. Então, toda vez que as dificuldades vierem, que as provações vierem, aguenta firme. Fala, não, Deus vai me recompensar. Se eu passar por isso aqui firme, corajoso, quando Jesus voltar, Ele vai dizer, servo bom e fiel. Eu preciso passar por isso aqui firme, porque Jesus vai me recompensar. Deus é fiel, Ele disse. Ele vai me dar prazer na vida. Ele vai me ajudar. Então, o que pensar nas provações? Pensa na coroa da vida. Pensa na recompensa. Porque todo mundo faz uma prova, seja na faculdade, seja aqui na igreja, seja na escola, pensa na nota. A coroa da vida aqui é a nota a nós. Nós devemos pensar nisso, não, Deus vai me recompensar. Deus vai me abençoar. Deus é bom. Então, irmãos, quando passarmos por dificuldades, por provações, fiquemos felizes. Pensemos juntos na recompensa que vem de Deus. E não pense na recompensa do seu irmão, na recompensa daquilo que as pessoas vão dizer sobre você. Se você pensa assim, você já recebeu a sua recompensa. Não, pense naquilo que Deus vai te dar. Pense naquilo que Deus pode gerar no seu coração. Pense no que Deus pode proporcionar a você. É isso. Coroa da vida. Prazer na vida. O que pensar nas provações? Pensa na coroa da vida. Agora, irmãos, em segundo lugar, o que pensar nas provações? Pensa que o pecado vem de você e não de Deus. O que pensar nas provações? Pensa que o pecado vem de você, de mim, e não de Deus. É isso que ele vai dizer no verso 13 ao verso 15. Ele começa dizendo assim, irmãos, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. É fato, irmãos, que em meio às dificuldades, a primeira pessoa que nós colocamos a culpa é em Deus. Quando nós pecamos em meio à provação, a primeira pessoa que nós culpamos é Deus. Tiago, ele conhece o coração humano. Ele sabe que muitos não seriam aprovados nas circunstâncias do dia a dia. Por isso, ele adverte os leitores para não colocarem a culpa em Deus. Não coloque a culpa em Deus. Se você pecou, se você gritou, se você falou que não devia, se você não confiou, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Por quê? Porque o crente, ele já entendeu que passar por dificuldades, isso leva a uma alegria exultante. Mas
aqueles que às vezes tropeçam, são tentados a colocar a culpa em Deus, assim como Adão fez. Adão é o maior exemplo disso. Ele pecou, e Deus perguntou: Adão, onde você está? Eu tive medo, me escondi. Mas quem disse que você está nu? Aconteceu isso. Não, Senhor, a mulher que tu me deste. Então, Adão disse assim: olha, eu só errei porque o Senhor me deu a mulher. E a mulher, de mesma forma, jogou a culpa na serpente, né? Então, nós, irmãos, naturalmente, nós apontamos para Deus como culpado do nosso pecado. Mas entenda, irmãos, o pecado não vem de Deus, vem de nós, vem do nosso coração mau. Deus não é a causa do mal. Ele ninguém tenta, é isso que o texto está dizendo. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Pelo contrário, Deus nos ensina a orar pedindo: Senhor, não nos deixes cair em tentação. Nós somos convidados a pedir forças a Deus para vencermos a nossa natureza pecaminosa. Mas, então, quem é o culpado pelo pecado? O diabo? Quem é culpado por eu cair nas provações? Será que a palavra de Deus diz diretamente que é o diabo? Sim, em certo sentido, mas primeiro ele diz sobre a nossa natureza pecaminosa. Olha o que o texto diz, no verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Ele usa aqui, irmãos, uma analogia, uma linguagem de um pescador. Porque o pescador joga um anzol ali com a isca, o peixe olha, e ele é seduzido pelo alimento. Então, quando ele pega aquele alimento, ele é puxado para fora, né? Então, essa sedução aqui, quando esta o atrai, então, ele foi atraído por algo mal que está dentro dele, e depois seduzido, tá? E o diabo, ele sabe disso. Ele sabe que o nosso coração é inclinado a tudo aquilo que agrada a nós mesmos. O diabo sabe o que você mais gosta. O diabo sabe o que você adora. O diabo sabe o que te dá prazer. E por isso o diabo é caracterizado como Satanás, o acusador, o opositor, ou aquele que em vez de levar as pessoas à aprovação, a ser aprovado, ele leva as pessoas à tentação, para cair, para tropeçar, para fazer o que é mal. Nossos desejos nos levam à tentação. E se não formos controlados pelo Espírito Santo de Deus, nós cairemos. E o diabo usa disso, irmãos. O diabo ele coloca situações entendendo quem nós somos, para que nós pequemos contra Deus. E a palavra de Deus é muito clara, irmãos. Jeremias diz: enganoso é o coração do homem, mais escuro que qualquer outra coisa. E quem pode entender o coração humano? Só Deus. E Jesus também diz: porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O que pensar nas provações? O pecado não vem de Deus, mas de você. Vem do seu coração. Se você tropeça, se você não consegue ser fiel, se você cai, a culpa é sua. A culpa é sua. Por isso nós buscamos a Deus, por isso nós devemos nos arrepender. Quando nós refletimos sobre a escuridão do coração humano, fica claro que a culpa do nosso pecado não é de Deus, mas é nossa. Porque Ele nunca nos coloca em algo além das nossas forças. Ele quer o nosso bem. Deus nunca coloca a nós uma provação
maior do que nós podemos suportar. Nós bem sabemos disso, irmãos. Se nós não suportamos a provação, essa provação é usada pelo diabo, e o diabo, como tentador, nos induz a cair, por causa do nosso erro, do nosso pecado. E ele usa aqui, irmãos, no verso 14 e o verso 15, que eles estão ligados, uma analogia, para ficar mais claro a nós, como que o pecado trabalha no nosso coração. E essa analogia aqui, é uma linguagem de adultério, tá? Como um bom judeu, ele se baseava na literatura sapiencial, de sabedoria do Antigo Testamento. Quando nós pensamos em sabedoria, a primeira coisa que nos vem à mente é o livro de Provérbios. E no livro de Provérbios, Salomão usa uma analogia da mulher adúltera, no capítulo 7. E é contada que a mulher adúltera, ela atrai um jovem, né, ela seduz com palavras doces, com promessas tentadoras. O jovem cai em sua armadilha, seguindo como um peixe que é fisgado pelo anzol. O autor quer advertir do perigo. E como que isso funciona? Vamos pensar um pouquinho como que o pecado no nosso coração funciona? É assim, quando esta o atrai e seduz, primeiro, ele promete algo bom. É isso que o pecado promete. Algo gostoso, algo prazeroso. Não foi isso que aconteceu com Eva? Nossa, olha que fruto bonito. Deve ser bom pegar esse fruto, morder esse fruto. É isso, o pecado sempre promete isso. Ele seduz. Essa analogia aqui do adultério é exatamente isso. A mulher, ou o homem adúltero, ou a mulher adúltera, sempre seduz. Nossa, que bonita. Nossa, que bonito. Nossa, que elegante, que cheiroso. Nossa, que... deve ser bom. Primeiro é assim, é sedutor. É dessa maneira que acontece. Em todos os pecados, tá? Depois, o que acontece? Então, né, a cobiça, depois de haver concebido, ou seja, ainda usando a analogia do adultério, então a pessoa foi seduzida, a pessoa se deitou com o adúltero e concebeu. Ou seja, a sedução fica na cabeça, fica sendo gerado, e ela é concebida. E aqui é interessante, irmãos, que é a linguagem de uma gravidez. E ali ela é concebida e dá luz ao pecado. Algumas traduções colocam assim, e após algum tempo, como a ideia de que precisa ter uma ação completa dentro do ventre para que a criança nasça. É assim que acontece, nenhuma criança nasce de um mês, às vezes nasce um pouquinho antes, mas a ideia aqui é que a sedução, e quando a cobiça, e quando nós engravidamos a cobiça, nós, de alguma forma, alimentamos isso, até que chegue o tempo devido, que a cobiça dê a luz e o pecado nasça. O alerta aqui é o seguinte, irmãos, toda vez que a cobiça e a sedução vier, e ela for concebida em nossa mente, nós devemos abortar. Não, não é assim. Não, isso está errado. Nossa, que pensamento ruim é esse? Não. Ô meu Senhor, me ajuda a vencer esse pensamento. Não, isso aqui jamais. Esse pensamento aqui ruim, não. Isso não. Porque se nós não abortamos a cobiça, o pensamento ruim, e nós falamos assim, nossa, na primeira hora que eu tiver a oportunidade eu vou fazer isso. Então, nasce. E quando esse filho nasce, ele nos mata. A ideia é essa, irmãos. É como se nós estivéssemos gerando um filho, e quando esse filho nasce, ele nos mata. E essa é a analogia
aqui. E a consequência disso é o pecado que nos afasta de Deus. O que isso muda em nossa vida, irmãos? Crente, não culpe a Deus por causa do seu pecado. Antes, vigie, ore, aborte os maus pensamentos. Não deixe que ele tenha uma ação completa na sua vida, ao ponto de dar a luz ao pecado. Porque esse pecado vai te afastar de Deus. Vai tirar a alegria da vida em você. Vai tirar a paz que você tem em Deus. Não falo aqui de perder a salvação, falo de você perder o gosto da vida. É isso que o pecado faz conosco. Veja o exemplo de Jó. Jó passou firme, Jó perseverou diante de Deus. E de maneira nenhuma colocou a culpa em Deus. Mas ele entendia o propósito do Senhor. Você é culpado do seu pecado. Fique atento com Satanás. Satanás sabe muito bem dos seus pontos fracos, dos seus erros, das suas dificuldades. A palavra de Deus diz que ele é como um leão que anda ao redor, procurando a quem possa devorar. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fica firme, aborte os pensamentos ruins, aborte aquele desejo, aquela cobiça, antes que ele seja concebido e tenha essa ação completa e nasça e te mate. Aborte, ser forte, ser corajoso. Você ainda que não tem um compromisso com Jesus, o mundo sempre usa as questões de imoralidade sexual como algo jocoso, como algo com piadas, com sátiras. Sempre usa o pecado como algo bom. Mas a palavra de Deus diz que este filho que você gera no seu coração vai te matar. E essa morte vai ser eterna, se você não se arrepender e não confiar em Deus. Crê em Jesus somente. E Ele pode nos ajudar a vencer o pecado e nos aproximarmos de Deus. O que pensar, irmãos, em meio às provações? O pecado não é culpa de Deus, é nossa culpa. Por isso precisamos vigiar, por isso precisamos estar atentos. Por fim, irmãos, o que pensar em meio às provações? Pensa que Deus é bom o tempo todo. O que pensar nas provações? Pensa que Deus é bom o tempo todo. É isso que ele vai dizer aqui no verso 16 ao verso 18. Olha o que diz o verso 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Ou seja, muitos são enganados que Deus não é bom, que Deus é mau. Se Deus fosse bom mesmo, eu não estaria passando pela dificuldade que eu estou passando, eu não estaria enfrentando a doença que eu estou enfrentando, eu não veria os meus pais, um parente tão querido no leito de um hospital. E nós somos, às vezes, enganados, e muitas pessoas foram enganadas. Mas Tiago nos chama a atenção dizendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago aqui, ele está usando de novo a literatura hebraica. Por exemplo, no Salmo 19, que fala sobre a criação de Deus. E fala que Deus, Ele colocou o sol no céu, e o sol proclama a glória de Deus. Aqui a ideia é a mesma, que Deus, Ele demonstra a sua bondade para conosco na criação. Deus, Ele demonstra a sua bondade conosco como Pai das luzes, sendo superior ao sol, à lua e às estrelas. Em toda a criação, Deus demonstra a sua bondade conosco. E nós sabemos muito bem que o sol, a lua e as estrelas variam. A gente até usa às vezes, fulana é de lua. Porque a pessoa varia, a pessoa uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Mas Deus não, Deus é constante, Deus sempre é bom. Por isso que Deus é maior que o sol, que a lua e que as estrelas, porque Deus é bom. Deus é a fonte de todo bem. Ele é luz.
E ao contrário da lua, em Deus não pode haver sombra de mudança. Então, agora, depois que ele falou sobre a criação, a bondade de Deus na criação, no verso 18 ele fala sobre a bondade de Deus em nos salvar, na revelação especial na palavra de Deus. Ele diz: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. A bondade de Deus é evidente porque ele nos salvou por sua palavra. Deus, por meio da sua palavra, ele nos regenerou. Então, irmãos, o que pensar em meias provações? Deus é bom o tempo todo. Nós vemos isso na criação, porque o sol nasce todos os dias. Nós vemos isso na sua palavra, porque ele nos regenerou para sermos as primícias das suas criaturas. Nós somos salvos por Deus. Ixi, esse aqui está difícil hoje, hein? Nós somos salvos por Deus. Nós somos regenerados pelo Senhor para sermos novas criaturas. O que pensar, irmãos, em meio às provações? Pense na coroa da vida. Pensa que o pecado não é culpa de Deus, mas o pecado é sua culpa. E pensa que Deus é bom o tempo todo. Não se deixe enganar, irmãos. Toda boa dádiva, tudo que é de bom vem de Deus. Confia, descansa, porque o Senhor já tem mostrado o seu amor por nós. Como prova